Graça e paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal. Aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. E a mensagem de hoje: Jesus lança fogo na terra. Jesus lança fogo no mundo. Muito bem. E está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 49 ao 53. Muito bem. E diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu vim para lançar fogo no mundo, e como eu gostaria que ele já tivesse aceso. Muito bem. Nós vamos ver essa palavra, Jesus. Eu gostaria que o fogo já estivesse aceso. Mas nós vemos que quando Jesus estava falando, o fogo ainda não estava aceso. Agora já está. Mas quando Jesus estava falando que ia lançar fogo sobre a terra, ele estava preparando o mundo para essa decisão, para essa situação. O fogo que está sendo colocado aqui é uma maneira de falar sobre julgamento purificador de Deus. Então Jesus estava ansioso para purificar a terra. E nós vemos a complementação desse versículo, Zacarias, capítulo 13, versículo 9, e Malaquias, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: E este que sobrarem, eu o farei passar pelo fogo, eu os purificarei como se purifica a prata, e como refinarei, e os refinarei como se refina o ouro. Então eles orarão a mim e eu ouvirei, e direi: Tu és o meu povo. E eles dirão: O Senhor é o meu Deus. Zacarias 13, versículo 9. E nós vemos ainda, Malaquias 2, versículo 3, diz: Mas quem suportará o dia da sua vida? E quem subsistirá quando ele aparecer?
porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Vejam que Jesus está falando sobre o seu sofrimento, que através do seu batismo de fogo, ele purificará a terra, o mundo inteiro. Continuando o versículo, diz assim, ainda eu anotei aqui Isaías 48:10, só para a notificação sobre a purificação, que diz assim, Isaías 48:10, eis que te purifiquei, eis que te purifiquei, mas não como a prata. Eu provei-te na fornalha de aflição, da angústia, da tribulação. Um ouro, para dizer que ele é ouro, é só depois que ele passar pelo fogo. Antes, ele não consegue mostrar que ele é ouro, porque tem uma napa sobre ele, a resina, que é só com fogo que sai, uma caloria, alta caloria, que sai, e depois que sai, mostra quão precioso ele é. Assim é a igreja de Jesus, que é purificada com fogo, com angústia, com tribulações e assim por diante. Mas continuando aqui, Lucas capítulo 12, versículo 50, eu tenho que receber um batismo, e como estou angustiado até que isso aconteça. É o que ele está falando do fogo. É o que ele está falando do fogo, da purificação. Como angustio, como estou angustiado, evangelista Eugênio, até que chegue o dia do meu batismo com fogo. Porque na água eu já fui batizado por João. Agora o batismo com fogo, que eu vou lançar sobre a terra. Depois do meu batismo, eu vou lançar fogo sobre a terra para purificar a terra. Mas não é fogo de caixa de fósforo. Não é fogo, esse fogo de fazer feijão, de cozinhar comida. Não é esse fogo. É fogo de angústia, de aflição que Jesus passou ali na cruz do Calvário. Veja que antes de anteceder a sua morte, como antecedeu a sua morte, ele já estava suando sangue de aflições, de aflição, angústia, pelo que ele havia de passar. Então nós vemos, ele já estava sendo queimado. Versículo 51 diz mais: vocês pensam, evangelista Eugênio, vocês pensam que eu vim trazer paz no mundo? Vocês pensam que eu vim trazer paz no mundo? Não. Pois eu afirmo a vocês que eu não vim trazer paz, mas divisão.
Divisões. Mas Jesus, o que diz o Salmo 133? O que diz esse Salmo, Senhor Jesus? Posso ler? A excelência do amor fraternal entre os irmãos, né? União e paz. E o Senhor está falando que não veio trazer paz, mas divisão. Olha o que diz o Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom é e quão suave é os irmãos que vivem em união. E o Senhor veio trazer divisória. Explique isso, Jesus, para mim, que eu quero entender. Em outra versão, como é bom e agradável que o povo viva unido, como se todos fossem irmãos. Isso é outra versão. Nós vemos que Davi, ele declarou que a união é agradável e preciosa. A união ela é agradável e preciosa. Quão bom seria que os irmãos vivessem em união. Muito bem. Infelizmente, a união que deveria ser encontrada na igreja, nem sempre o é. Nem sempre tem essa união na igreja. Nem sempre tem. Ó, quão bom que os irmãos vivam em união. E eu não vim trazer paz sobre a terra de fogo, espada, guerra. Muito bem. As pessoas discordam, causam divisões por causa de assuntos sem importância. Quais são as discussões na igreja? A discórdia, que não entra em união. O que é dissensão? Dissensão é divisão. É divergência de opinião. É divergência de opinião. No círculo de oração, por exemplo, vai fazer aniversário, eles vão fazer um uniforme ali. Quem concorda, olha como uma divisão. Quem não concorda? Qual é a cor da nossa roupa? Vamos fazer verde. Uniforme verde, lá, com blusa branca, tá? Não. Outros, eu prefiro que seja vermelha com outra cor assim. Outros, eu prefiro preta. Outros, pode ver que não há uma concordância. Há uma divergência de opinião. É uma divergência de opinião.
Isso aí é em todas as repartições da igreja. Não é unânime, não é todas as coisas que são unânimes. Quando Jesus se manifestou, ele mostrou o que ele veio trazer na igreja. A divergência que ele veio trazer na igreja. Nós vemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 37 a seguir, e Jesus, ele diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Olha agora as divergências de opiniões sobre este assunto. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é profeta. Muitos diziam: este é profeta. Outros diziam: não, este é o Cristo. Mas dizia o outro: por acaso o Cristo vem da Galileia? Olha, irmãos, como eles não tinham uma opinião formada. Cada um tinha a sua opinião. Quando ele curou aquele cego, ali que fala no Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 16, Jesus cura um cego de nascença. O cego nunca tinha visto a luz do sol ou a luz do dia. Ele é de nascença, nasceu cego. Então, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, de maneira nenhuma, pois ele não guarda o sábado. Olha, mas eles não estavam preocupados com a cura do cego, com as maravilhas que Jesus fazia. Eles estavam preocupados com o sábado. Pode ver que eles punham o sábado acima de Jesus. Muito bem. Esse homem, pois ele não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tal sinal? Veja a divergência de opinião entre eles. E assim foi em todo lugar. Um concordava, outros não concordavam. Que diz Pedro? Que diz? Que dizem por aí que eu sou? Um diz que tu é profeta. Outro diz que é o espírito de João Batista que está em vós, que ressuscitou em vós, encarnou em vós. Outro diz que é algum dos profetas. E tu, que dizes? Olha, tu é o Cristo. Vejam como as opiniões eram diferenciadas. Havia divisão em todo Israel. E o que Jesus falou é justamente acertar esta situação. Por um exemplo, nós vamos ver aqui, olha bem, louvado seja Deus. No versículo de Mateus, capítulo 10, 35, continuando essa mesmo raciocínio, assim que Jesus veio por fogo e haverá, até deixa eu ler que eu não li, Lucas 53, que diz assim, vou ler aqui em Mateus, porque eu vim para pôr os filhos contra os pais
ou seja, os pais contra os filhos, as filhas contra a mãe, a sogra contra as noras e as noras contra a sogra. Olha bem, dentro de uma casa, todo ali um contra o outro. Não é briga de foice, é opiniões. Cada um com a sua opinião. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares, dentro da família. As opiniões, aquela coisa, cada um tem a sua opinião. Cada um tem a sua opinião, até hoje, em qualquer lugar, qualquer repartição. Então nós vemos que tem, como é que fala, até num jurado, por exemplo, tem lá o dissídio. O que é um dissídio, né? Controvérsia individuais ou coletiva. Então, pode ver quando o juiz condena uma pessoa, tem o jurado para fazer, para testificar aquela condenação. Então, o jurado pode ver que não é em todo a mesma opinião. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Cada um na sua opinião. Não tem que fazer aquilo que o juiz quer ou que quem quer que seja quer. Tem que ser julgado e põe a pauta, o assunto à mesa, e ele olha, esse assunto, a meu ponto de vista é assim. Eu vou votar para condenação. O outro, para esse mesmo assunto, o meu ponto de vista, a minha opinião é essa. Eu vou votar para a absorção. Então, cada um tem a sua opinião. Então, nós vemos que, nós fazendo um comentário sobre isso, é o compromisso do cristão. Cristão é aqueles que seguem a Jesus, que tem o compromisso com Jesus. Não é cristão de nome, é cristão de compromisso. E o compromisso cristão pode separar amigos e antes querido. Quando nós aceitamos Jesus, que nós somos seguidores do Senhor, então, às vezes nós separamos de amigo. Perdemos a ver muito amigo porque ele não concorda com a opinião da gente, com a fé da gente, com a crença da gente. Tem amigo, por nós não irmos mais naquele embalo que julgamos ser pecado contra a vontade de Deus, na nossa opinião, para eles, ele não tem a mesma opinião que a nossa. Eles acham que nós não servimos mais para acompanhá-lo. E nem nós também queremos. Então nós até perdemos, afastamos, separamos dos amigos e de parente antes querido. A vez de pai, de irmão, de família e assim por diante. Tá? Então, olha, o Senhor Jesus, ao pronunciar essas palavras, ele não está encorajando a desobediência aos pais. Ele não está fazendo isso. Né? E nem conflito nos lares. Ele não está fazendo uma coisa nem outra. Não está levando conflito nos lares. Ele não está, louvado seja Deus, levando desobediência para que o filho desobedeça o pai. Ou o pai, o filho, não é isso. É cada um na sua opinião. Um passa a servir a Deus e outro quer continuar na mesma vida antes.
Muito bem. Então nós vemos, ele apenas procurou mostrar que a presença dele, a presença de Deus, de Jesus, na vida do cristão, na vida do ser humano, exige uma divisão e posicionamento. Isso que Jesus está mostrando. Todos aqueles que quiserem vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Se nós decidimos a seguir Jesus, se nós decidimos a seguirmos Jesus, nós, louvado seja Deus, temos que ter a ciência que nós vamos perder amigos e vamos perder muito. Perdemos assim, aquela comunhão que a gente tinha, já não tem mais. Que comunhão tem o ímpio com a treva? O cristão com as trevas? Nenhuma, não é? Muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Jesus mostra que por causa da presença dele na nossa vida, né, é exigido a decisão e posicionamento. Nós temos que ser decisivos, temos que decidir o que nós queremos, ou seguimos a Deus ou seguimos o mundo. Por isso ele veio lançar fogo no mundo, para purificar. Tem muitos que não querem ser purificados. Temos que respeitar isso, tudo bem. Mas os que querem ser purificados, seguem a Jesus. Muito bem. Pelo fato de que alguns irão segui-lo e outros não, por isso é que é inevitável que ocorra divergência. A divergência. Um vai seguir a Jesus e outro não. Cada um caminho diferente. Então há divergência de opinião. Olha, vão fazer aquilo ali, ou que nós fazia antes, pular carnaval, tudo, tal. Antes eu pulava, porque eu não conhecia Jesus. Mas agora eu conheço Jesus, aceitei o convite dele, sirvo a ele, não vou, mas se você for, o problema é seu, eu não vou. Há divergência de opinião. Ele pode ir e pode não ir, ele sabe, eu não vou. Nesse lugar eu não vou. Então nós vemos a divergência de opinião. Então, quando tomamos nossa cruz para seguir a Jesus, nossos novos valores espirituais fatalmente vão separar-nos dos valores e interesses mundanos. Os valores que nós temos espirituais, ele nos separa dos valores mundanos. Aquele valor que nós dávamos para a prostituição, para o adultério, para os vícios, para tudo aquilo que nos distancia de Deus. Nós tínhamos aquilo como valor, como nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Os nossos valores são espirituais. Temos que valorizar aquilo que Deus nos deu para nós. Esse privilégio de sermos um cristão, seguidores de Cristo Jesus, obediente à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, não negligencie a sua família, mas lembre-se de que seu
compromisso com Deus, ele é ainda muito mais importante. Muito bem. Do que a nossa família. Pode ter certeza disso. Deus deve ser sempre a nossa prioridade. Deus deve ser sempre a nossa prioridade. Então nós vemos, louvado seja Deus, eu quero voltar aqui num ponto, glória a Jesus, que a palavra de Deus, ela nos diz, glória a Jesus, que viver em união, nós vivermos em união não significa que concordaremos em tudo. Não é porque nós temos comunhão que temos que concordar. Não é? Cada um tem a sua opinião. Cada um tem a sua opinião. Tem ministério que proíbe os seus membros de assistir televisão. Outros não, há divergência de opinião. Entendeu? Há divergência de opinião. Como não está na Bíblia isso, também eu escolhi o uniforme para o grupo da mocidade, ou para o grupo das irmãs, também não está na Bíblia. E você tem que pôr aquela cor no uniforme. Também não está na Bíblia. Né? Então, são coisas de opiniões, certo? E às vezes são opiniões banais. Muito bem. Haverá muitas opiniões, da mesma maneira que existem muitas notas em um acorde musical. O que nós vamos prestar atenção num violão? Olha bem, opinião, ela é igualzinho um violão. Numa igreja, a opinião, ela é igualzinha um violão. Cada um ali tem a sua opinião para um determinado assunto. O violão, ele tem 6 cordas. O piano, ele tem um monte de teclado, mas tem 6 notas. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. O violão, mesma coisa. E vejam, cada um tem a sua nota. Cada uma daquelas cordas tem a sua nota no violão. Ali no piano, cada teclado tem a sua nota, tem o seu valor. E vejo como cada um com a sua nota, eles fazem uma harmonia. Eles cantam, eles apresentam o mesmo hino, a mesma música. Cada uma na sua nota. Cada nota tem bemol, tem sustenido, um tom acima, um tom abaixo. Cada nota tem o seu bemol, o seu sustenido. No coral tem 4 vozes diferentes. Não é uma voz uníssona, não é uma voz só. Tem 4 vozes diferenciadas. Mas todos juntos fazem uma harmonia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Cada um tem a sua opinião, mas tem que ser unidos em Cristo Jesus. Mesmo com a sua opinião, nós temos que ser unidos com Cristo Jesus. Que nem um violão, ele toca um zurrino. Cada uma nota na sua nota.
na sua opinião. E eles louvam, traz aquele hino de louvor a Deus. E vejo cada uma na sua opinião, cada um nota na sua nota, cada nota focada naquilo que deve de fazer. O Fá apresenta como Fá, o Dó como Dó, assim por diante. Cada nota apresenta o seu valor. E nós vemos, louvado seja Deus, que isso que Jesus veio fazer. Ele veio lançar fogo sobre o mundo, mas é sobre isso daí. É o pai contra a filha, cada um na sua opinião, mas servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Servindo ao Senhor. Em tudo o nome do Senhor tem que ser glorificado. Louvado seja Deus. Então nós vemos, é isso que Jesus está falando. Ele veio purificar a sua igreja. O que não pode é você ser dividido e ficar olhando para o mundo, fazendo coisas mundanas dentro da igreja. Do lado de cá, vai com a mão estendida para o lado de lá, querendo abraçar o mundo contaminoso. Então nós vemos, louvado seja Deus, as notas musicais, os corais, todos coral. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, quartetos. Veja uma banda que tem instrumentos diferentes de sopro, mas todas elas têm as 7 notas. Todas elas aplicam suas notas. Toda banda com sons diferentes faz uma harmonia e adora o Criador. Então nós vemos, louvado seja Deus, imite o seu som, imite quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união, vivem em harmonia, como um instrumento musical. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a união que Deus pede para a sua igreja. Louvado seja Deus. Oh, quão bom, evangelista Eugênio, e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas o que é mais ver é um irmão metralhando o outro, um irmão detonando o outro. A gente vê na internet um irmão desfazendo de outro irmão, criticando outro irmão, perseguindo outro irmão. Cadê a união de Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Cadê a purificação de Cristo Jesus? Louvado seja o nome do... Se eu critico você, se eu estou criticando um irmão, é porque Deus me pôs eu como para julgar você. E onde que está isso na Bíblia? Que Deus pôs alguém para me julgar ou para julgar alguém? A não ser que seja Deus, o próprio Deus, a própria palavra de Deus. Então nós vemos, irmão, louvados, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja os instrumentos de carnaval. Eles não tocam desafinado, não. Então nós vemos, mesmo para eles louvarem os demônios, eles são afinados, eles têm harmonia. E nós vemos, louvado seja Deus, o que às vezes a igreja não consegue fazer, ter harmonia com outra igreja. Eu sou de ministério tal, como se fosse Jesus diferente. Não tem negócio de ministério. Nós somos servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tire a placa da sua igreja e ponha Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, louvado seja Deus, que Jesus veio
ele nos alerta sobre a divisão na igreja, sobre dissensões. Eu quero ver aqui, eu separei aqui, o que é dissensão, divisão numa igreja. Olha o que Paulo fala, Romanos 6,17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Meus irmãos, rogo-vos que tome cuidado com as pessoas que provocam dissensões, divergência de opinião e atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afaste-se dessas pessoas. Afaste-se dessas pessoas. E vejam, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que um mesmo sentido, uma mesma opinião, e em um só mesmo parecer. 1 Coríntios 3, versículo 3 também diz: porque vocês vivem como se fossem pessoas mundanas. Olha bem, como se fossem pessoas mundanas. Quando existem em vocês ciúmes, brigas, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo, pessoas mundanas? Vocês ficam brigando na igreja por nada. Olha como que prova que vocês são desconvertidos. Pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem. Então nós vemos aqui, 1 Coríntios ainda capítulo 11, que nós sempre falamos da vez na ceia, né? 11, 18 diz assim: porque antes de tudo eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, divergência de opiniões, divergência de interesses, divergência de sentimentos. E em parte eu creio. E em parte eu creio, disse Paulo. Não é? Que isto é verdade das pessoas que os dizem. Em parte eu creio que há dissensões. Então nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, nós temos que termos harmonia. Harmonia, olha um violão. Cada corda de um violão, ele tem uma opinião. Ele emite uma nota, um som diferente. A sexta nota é diferente da quinta. A corda é uma diferente da outra, uma mais grossa, outra mais fina. Cada uma faz o seu trabalho, emite a sua opinião, o seu valor. Cada corda ali emite o seu valor. Cada teclado do piano emite o seu valor. Então nós vemos que todas elas juntas, cada uma com a sua opinião, cada uma com o seu valor. Veja quando é tocado um hino a Deus, que coisa linda. Inclusive as harpas lá no céu que os anjos tocam, também cada corda tem sua nota, igualzinho aqui na terra. Senão ia ser um desastre, senão ia ser um violão de uma nota só, todo mundo fazendo a mesma coisa, cada um tem o seu valor. Então não é porque você tem a sua opinião, louvado seja Deus, que você tem que concordar com... Não precisa isso. Mas você tem que ter o seu valor.
tem que respeitar o valor dos outros, a opinião dos outros. Não precisa concordar, mas precisa respeitar. Então nós vemos, louvado seja Deus, o que Jesus falou. Nós que somos seguidores de Cristo, nós temos o nosso valor. Nós somos a nota do violão que emitimos o som da harmonia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em harmonia. Por quê, Davi? Porque cada um tem uma opinião diferente. Mas Jesus colocou fogo em tudo e mostrou qual é a ideia. Em tudo que Jesus falava, ele mostrou todos os seus seguidores como tinham opinião diferente de Jesus. Ele é filho de Deus. Não, imagina, ele faz isso por causa do Beelzebul, por causa de Beelzebul. Ele deve ser filho de demônio. Cada um tinha sua opinião. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos, graças a Deus, nós temos Jesus como nosso Deus, como nosso líder, como nosso guia, como nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E a divisão que ele faz é sobre isso. Nós somos seguidores dele, não devemos aceitar pecado no nosso meio. Nós fomos escolhidos para sermos a corda desse violão. Louvado seja o nome do Senhor. Para sermos a corda, para emitirmos o nosso som. Louvado seja o nome do Senhor. E mostrar o nosso valor. E que Deus assim abençoe a todos. Em nome de Jesus.